A morte é um dos maiores mistérios da existência. Quando alguém parte, ficamos com o silêncio, com a ausência, com a saudade. Mas para a doutrina espírita, o fim da vida física não é o fim do ser. Este vídeo é um convite para o consolo, para entender e para a esperança. Lidar com a ausência de alguém. Existe muita fantasia com relação a isso, a questão da saudade e o sofrimento intenso causado. Eu li um material uma vez que foi muito difícil de interpretar para as pessoas, porque muitas pessoas não querem aceitar que muito do seu sofrimento não é a perda do ente querido, e sim a culpa que sente com relação a ele. Tá? E é isso que causa a dor maior, porque quando ele está ausente, você pode se prender às lembranças positivas, às coisas boas, mas quando aquelas pessoas têm aquele sofrimento que causa perdas físicas ou incapacitação, está muito mais ligado à culpa de não ter dito, não ter feito o que dizia ou ter brigado. Isso causa uma intensa dor. Então essa dor não vem da perda, ela vem da culpa. Então imagine, se você tivesse somente 5 minutos a mais para viver, como é que você passaria esses 5 minutos? Muitas pessoas, tá, passariam esses 5 minutos pensando no seu inimigo e não em alguém que ela ama. Parece uma coisa engraçada, né? Você tem alguém que você ama, que está ali disponível, que você poderia ver um momento, e você está preso na raiva, na vingança, em várias situações desagradáveis que estão além do seu controle, tá? Inclusive, por motivos políticos, você rompe relações com a sua família. Se nesse meio tempo um desses entes morre, qual a reação? É a perda, já que você já estava afastado, ou a culpa? Então, nós temos uma família, muitas pessoas, você viajava muito, como é a convivência? Eles estão na mesma casa, pai, a mãe e 2 ou 3 filhos, cada um no seu quarto, com o seu tablet, com o seu celular, falando com outra pessoa. Quando eles sentam à mesa, cada um está com o seu celular. Em qualquer local, se você vê fotos de festas de família hoje em dia, você tira a foto e tem cada um com o celular num canto. Estão na mesma sala, mas não estão lá. Então, isso é convivência? Então, já estão ausentes. Você está sentindo esse sofrimento? Não. Então, por que agora que ele se foi definitivamente? Não será a culpa de não ter vivenciado, quando ele estava ali disponível, o que você poderia viver? Nós desperdiçamos muito de nossa vida. Tem uma frase de Mark Twain que eu acho que ilustra isso. Muitas pessoas, no final da vida, se arrependem muito mais do que não fizeram do que fizeram. Então, você tem sua família, você viveu plenamente tudo isso, esses sentimentos e todos? Por que é tão verdade aquilo? A gente só sente falta quando perde. Para o espírita, eu vejo as pessoas comentarem, o espírita é masoquista, né? Ele não está manifestando, está segurando, por que não pode sentir saudade? Olha só, para o espírita, não houve perda. É como se seu ente querido estivesse em outro local. Mas a gente sabe que mantém-se ligações. Então, a pessoa recém-desencarnada, ela está, nesse momento, numa situação delicada também. Porque eu ouço muitas pessoas, o que vai ser de mim sem ele? E a gente sempre fala para o espírita, o que vai ser dele sem você? Pense nisso. Você está sozinha num lugar estranho, sentindo falta do que lhe é familiar. E aí você vem uma carga de sentimentos negativos que vem daqui. Então, o que acontece muito é que o espírita, para não magoar ainda mais esse ente que se foi, segura a onda um tempo, tá? Você pode deitar tristeza. É como fazer um escândalo na porta do CTI. Vai ajudar seu parente? Não, é mais ou menos. Então, nessa fase inicial de desencarnação, manter o equilíbrio é fundamental para não prejudicar essa pessoa que você diz amar, tá? Então, dar um tempo para que ele se equilibre e que você não o prejudique. É isso que muitos espíritas que sabem do que está falando fazem. Não é que ele não está sofrendo. Ele está segurando a onda como uma mãe com o filho. Você segura a onda, ela entra, sorri,
brinca com a criança e tenta não expressar seu sofrimento para não amedrontar a criança. É mais ou menos o que um espírita faz quando ele tem um parente que acabou de adentrar o mundo espiritual novamente, que é uma situação de desequilíbrio, de sofrimento, em tese. A saudade também como algo que permanece, como algo que é muito forte. Pela força da distância você se ausenta, é pela força que há na saudade que você voltará. Então saudade tem uma força de fazer permanecer. Muitas vezes a gente não quer abrir mão dela e acha que a gente nunca vai deixar de sentir saudade, apenas em algum momento ela não vai mais ser dolorosa. Porque ela está sempre dizendo o seguinte: apesar de não ter mais um lugar físico para eu endereçar o amor que eu sentia, porque você não está lá, nós criamos um lugar metafórico, esse ambiente chamado saudade, para que a gente possa endereçar os nossos amores, aqueles que não estão mais presentes. Aquela mãe que não está mais naquela casa, aquele avô, aquele pai, aquele filho que não está no quarto. Aquela falta precisa de um lugar para ir, precisa de um novo endereço, e esse endereço é a saudade. Portanto, ele tem a função de fazer um ambiente para que a gente possa manter a reverência àquela pessoa que marcou de forma inapagável a nossa história. Ela permanece, ela tem uma força e deve permanecer. Não precisa doer para sempre, mas deve estar sempre lá, como uma lembrança, né, da força que tem na nossa vida essas pessoas, ou esses lugares, essas circunstâncias. A saudade também ela tem como que um sintoma de amor. Porque assim, se a gente dizer adeus dói tanto, é porque se amou um outro tanto incrivelmente. Então ela mostra o tanto do amor que aquela relação tem. Não diria nem que teve, tem, porque a dor é proporcional ao imenso amor que aquela pessoa, espaço e amor que aquela pessoa ocupava na nossa vida e que agora pela saudade ela permanece ocupando, porque não dá para simplesmente esquecer, não dá para simplesmente apagar. Há que se permanecer alguma coisa, que seja saudade e que seja dolorido no começo, porque mostra a intensidade dessa pessoa que não está mais aqui, mas que depois seja calma, uma saudade e lembrança, uma saudade em que a gente fecha os olhos e lembra dos conselhos, lembra das muitas histórias que nos foram contadas, dos muitos Deus te abençoe que nós escutamos ou que nós dissemos, e que foram marcando a nossa história, que foram construindo as nossas conexões, que foram desenvolvendo a nossa intimidade. Então é incalculável o tanto de amor que tem ali. É da reencarnação que se encontra a chave para interpretar as grandes incógnitas que envolvem a vida de relacionamento humano e as próprias problemáticas da criatura perante si mesmo, perante o seu próximo, perante a humanidade. É uma filosofia otimista, porque ela teve o condão de matar a morte, o maior adversário do pensamento filosófico. É a doutrina que, depois de demonstrar que a morte não existe, sendo apenas um fenômeno biológico, e que depois da sua manifestação abre espaço para a vida, asseverando, por outro lado, que a vida não é uma exclusividade do planeta terrestre e tampouco da organização material, já que a vida é causal fora da matéria, de onde viemos, para onde retornaremos. A vida física é um breve período entre duas margens da eternidade. A causalidade de onde procedemos e o resultante para onde nos dirigimos. Ao apresentar essa filosofia otimista, o Espiritismo recorre à ética moral de consequências religiosas e vai beber os seus postulados no Evangelho de Jesus, na pulcritude original, conforme ele e os seus discípulos o viveram, em toda a legitimidade, sem margem a quaisquer expressões que proporcionem derivativos. É, portanto, uma proposta em três aspectos fundamentais que se completam em uma única unidade.
A ciência que investiga e comprova, a filosofia que explica e a religião ético-moral que traça diretrizes para o comportamento da felicidade. O luto é legítimo, é expressão do amor, mas não é um fim, é o início de uma outra forma de conexão. O que é luto? Tá? Luto é a resposta emocional que você dá a uma separação definitiva. É muito diferente quando, por exemplo, a pessoa que você ama tem que viajar por um longo tempo. Há sofrimento envolvido? Sim. Por que você não compara esse sofrimento com o luto? Porque você sabe que é temporário. E o fato de você saber que é temporário muda a sua perspectiva. Então, quando você fala de uma separação definitiva, uma separação sem retorno, que não há irremediável, a sensação e o impacto se torna muito intenso. Então, o que você acredita tem um fator importante com relação à sua resposta emocional. Então, eu vejo muitas pessoas criticarem, o espírita não sente, é frio. Não é bem assim. É que quando você é realmente espírita e não acredita que seja uma separação final, não é que isso mude quanto sofrimento você sente com a separação. Muda a sua resposta. Porque uma das coisas que você acredita e faz parte do seu ser é que a separação não é definitiva. Ela tem um prazo, ou seja, envolve sofrimento, envolve dor, ela pode ser extremamente intensa, porém, existe a esperança do reencontro. Se não há nenhuma esperança de reencontro, significa que no início do processo você acredita que essa dor não terá fim. Porque quando você tem uma separação temporária, o que faz você suportar? É você saber que no final deste prazo você irá reencontrar e que a autodestruição não constrói. Então, quando você educa alguém e muda essa crença na separação definitiva e final, a forma com que ela lida com o luto fica diferente. Mesmo que a pessoa não seja espírita, a pessoa acredita na vida após a morte. Ela não vai ter um reencontro nessa vida, mas ela acredita que vai acontecer. E ela faz com que ela suporte. Quando você acredita que não há solução para o seu problema, você acredita que a dor será eterna. Não é, mas a sua psique acredita. Então, a maneira com que a pessoa lida com a partida de um parente pela morte depende do seu background, se ela é espiritualista ou não. Bom, além disso, a intensidade do sofrimento, tanto na separação longa quanto curta, ela é proporcional à ligação emocional que você tem com a pessoa, ao tanto de suporte que ela dá. Então, pessoas que têm uma ligação muito próxima, muito interdependentes, elas vão ter um sofrimento mais intenso. Bom, sofrimento tem prazo. O problema é, quando você tem noção da passagem do tempo, você se distancia desse emocional. Muitas pessoas se perdem na dor e perdem a noção do tempo. Então parece que a dor não tem fim. Uma das terapias para isso é fazer a pessoa ter consciência da passagem do tempo. Então muitas pessoas, na ânsia de proteger o outro da dor, tiram ela de uma rotina que permita ela ver o tempo passar. Então, se ela não tiver que fazer nada, não tiver nenhuma obrigação, nada vai fazer com que ela saia. Então, é importante que responsabilidades sejam passadas a essa pessoa. Outra coisa, se houve uma convivência muito prolongada com essa que partiu, o ambiente está cheio de lembranças. Então, é importante a pessoa ter responsabilidade e sair um pouco do ambiente, para que ela não se perca nas lembranças do que ela perdeu. Então existem várias técnicas, tudo depende da relação, da intensidade, da forma com que a pessoa lida. Porém, uma coisa eu posso afirmar, quando o luto se prolonga além de um determinado limite, que varia de pessoa para pessoa, vamos lá,
você está sentindo dor. Não estou falando de luto, você quebrou a perna e é uma dor muito intensa. Se você tiver que suportar essa dor por um longo tempo, você vai ter um desequilíbrio de neurotransmissores. Porque é a forma com que o ser humano cria, são mecanismos de enfrentamento. Então, a dor muito intensa, ela joga na corrente sanguínea uma série de substâncias tensionantes. Se essas substâncias ficam durante tempo demais na nossa corrente sanguínea, elas podem causar um desequilíbrio. Então, por exemplo, você perdeu alguém que você amava muito, a sua dor é muito intensa e ela está se prolongando. O que vai acontecer? Depois de um tempo, você não vai mais conseguir sair sozinho, porque muito desse sofrimento passou a ser um fenômeno físico, desequilíbrio de neurotransmissores. Você vai precisar da colaboração de uma substância química que ajude você a superar. É o que a gente chama de antidepressivo. Mas a sua depressão não é de origem endógena. Ela é causada por um acontecimento. Então, quando você toma um antidepressivo, você tem uma melhora, mas não some a tristeza, porque o que você está sentindo não é depressão, é tristeza. Essa tristeza prolongada se converteu num fenômeno físico chamado depressão. Aí, nesse caso, você vai precisar de um apoio de uma medicação. Então, eu falei, cada caso é um caso. Então, quando o luto se prolonga, ele pode se converter num quadro depressivo. Aí a medicação seria importante. O que a medicação vai fazer? Vai tirar? Não. Ela vai tirar o fator depressivo, que era o fator físico causado por uma tristeza. A tristeza é um sentimento, não tem remédio que tire. Então, você vai sentir falta, você vai sentir saudade. Vai desaparecer? Não, não vai desaparecer. Você vai se acostumar com essa ausência, você vai se acostumar com a falta, mas não vai desaparecer. Então, é difícil o perder que a gente tem aqui e o saber perder que a gente tem quando está fora da matéria. Quando olha de lá para cá. Quando percebe que certas perdas são ensinamentos, são formas de nós aprendermos da maneira mais difícil. O Chico teve um sobrinho que tinha uma deficiência tamanha que a mãe do menino, de cara, disse: eu não tenho condições de ficar com ele, porque eu tenho outros filhos. Uma das irmãs do Chico tinha 8 filhos, a outra tinha 10, a outra tinha 12. Para quem sobrou o menino? Para o Chico. O Chico colocava a comida transformada numa bolinha dentro da boca do menino, para que ele conseguisse engolir. Ele tinha uma deficiência tão grande que, se não fosse assim, ele morreria de fome. O Chico colocava sobre a cabeça do menino um véu muito fininho, porque Pedro Leopoldo era a terra dos mosquitos. E para não machucar o menino com as picadas dos mosquitos, o Chico saía para trabalhar, deixava alguém olhando o menino, colocava o véu sobre o rosto do garotinho e voltava correndo para a noite banhá-lo e alimentá-lo. No final de semana, as pessoas, claro, queriam a companhia do Chico. Todo mundo convidava para um piquenique, para uma reunião, mas o Chico nunca aceitava, porque no final de semana ele sentava-se à beirada da cama do sobrinho, o abraçava e, como ele mesmo dizia, procurava lhe dar todo o amor que ele só encontrava no coração do tio Chico. Quando o menino tinha 12 anos, ele desencarnou, de forma inesperada. Toda a família aliviada. Graças a Deus, ele morreu.
Só o Chico sentiu uma enorme saudade dele, porque tinha cuidado dele desde bebê até os 12 anos. E quando o menino partiu, Emmanuel contou ao Chico: no século XVIII, depois da Revolução Francesa, seu sobrinho fazia parte de um grupo de revolucionários. E no dia que não havia ninguém para morrer na guilhotina, ele mandava os guardas procurarem algum desconhecido na rua ou fazia uma lista dos seus inimigos que eram presos em casa para ser guilhotinados. E até as pessoas cruéis como ele se horrorizavam e diziam: por que ele fazia aquilo? E ele respondia satisfeito: porque a máquina da morte, que é a guilhotina, não pode parar por um dia. E ele volta, tanto tempo depois, como filho de uma parenta de Chico Xavier, para ser cuidado por Chico nos 12 anos em que viveu. Ele, que aparentemente ganhara, agora tinha todo um corpo que aparentemente perdera. Mas, retornando à verdadeira vida, ele foi recebido com tranquilidade pelo mundo espiritual e apareceu tempos depois para o Chico como um jovem rapaz, já recuperado de todas aquelas deformidades, mas afirmando que ficaria 50 anos desencarnado para retornar no terceiro milênio, que começou no ano 2000, para continuar o seu destino de resgates. Mas a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que não tem padrões. Não aceite modelos, nem que as pessoas carimbem forma de você experimentar a sua dor, a sua saudade. E uma história me chamou muita atenção, inclusive eu escrevi um dos primeiros livros contando um pouco sobre essa história, que uma descendente de japonês estava no cemitério em São Paulo e estava colocando arroz no túmulo do marido, porque é um costume de sociedades orientais levar comida no dia que seria de comemoração a essa saudade que as pessoas sentem. Do lado havia uma brasileira com flores. Ele olhou estranhamente que aquela descendente japonês era uma decasei, uma sensei, estava colocando arroz e fez um comentário de quem não entende e não respeita as diversidades culturais, como cada um experimenta e vivencia a experiência do luto. Ele olhou para aquela descendente japonesa e disse assim: a senhora está aqui, que esse túmulo é de quem? Ah, é do meu marido. Aí a senhora trouxe arroz para ele, foi. Mas a senhora acha que ele vinha comer? Olha, a visão infantil de que ele estava como se ela tivesse a crença de que fosse o espírito que viesse comer aquele arroz. E a outra respondeu com uma ironia muito própria para fazer a gente refletir sobre como a gente não pode julgar como cada um vive a experiência de saudade de luto. E ela, a senhora acha mesmo que ele vem comer esse arroz? Vem sim, junto com o seu marido que vem tirar essas flores que a senhora trouxe para ele. Percebe? Como há uma ironia no fato de dizer o seguinte: quando a gente coloca o arroz aqui, quando a senhora coloca as flores, não é para dizer que a pessoa venha comer o arroz ou cheirar essas flores. É para que a gente possa dizer para a gente que a sua passagem pela minha vida foi tão marcante que o seu lugar na mesa ainda existe. Na mesa da minha existência. Que ainda há um lugar em que eu possa colocar as flores que um dia você me entregou nos dias em que a gente estava namorando. É mais um sentimento para nós que estamos aqui. E que a gente vai olhar para reafirmar que aquela pessoa marcou de forma tão inapagável a nossa vida, que ainda lembramos das flores, que ainda lembramos das refeições que fizemos juntos, das conversas, que ainda lembramos o cheiro e que muitas vezes
olhamos para fotografia. Eu lembro que minha esposa me falou, a mãe de minha esposa morreu jovem por causa de um câncer de mama. E ela me disse que ficava olhando a fotografia porque ela tinha medo de esquecer do rosto da mãe. É muito sobre isso, como cada um vivencia, olhar as fotografias, cheirar a roupa e sentir o cheiro. É sobre isso. Mas saudade também fala de um amor que é tão forte que ele permanece. Vou falar aqui de algumas coisas que eu penso a respeito, de algumas frases que eu trouxe de algumas outras pessoas. E começando sobre força apenas para sobreviver, às vezes é o que a gente precisa quando a gente está num momento de muita saudade e muita dor. E o Yumi Sagawana, ele fala um negócio muito impressionante. Ele diz assim: se você está passando por uma fase de luto, tudo bem se a única coisa que você consegue fazer naquele dia foi respirar. A pronúncia do nome dele é bem complicada. Yumi Sagawa. Imagina o seguinte, quando você está num momento de muita dor, às vezes conseguir terminar o dia é uma vitória. Quando a gente está no auge de um momento de saudade, de luto, a gente está tão tomado por aquela falta está consumindo tanto a nossa memória, a nossa energia, que a vida ao redor é desprovida de sentido. E nós desinvestimos sobre a televisão, o que está passando, o que estão falando, o que estão comendo, o que está acontecendo. Tudo é indiferente, ou tudo é no mínimo secundário ante a falta daquele amor. Portanto, nos primeiros momentos, nos primeiros movimentos, é muito natural que tudo que você queira é terminar mais um dia. É até natural que você tenha vontade de não acordar, porque quando você acorda, você volta a lembrar que aquela pessoa não está aqui. E às vezes você não quer lembrar ou você quer sonhar com ela para ter um contato, ainda que no mundo dos sonhos, ainda que no mundo de Morfeu, ainda que num ambiente onírico, você tenha contato com a voz, com o toque da pele, o cheiro daquela pessoa que você ama. Portanto, faz parte no primeiro momento que a gente apenas tente sobreviver a alguém que não está mais vivo do nosso lado. Essa ausência, ela é avassaladora. Não precisa doer para sempre, mas deve estar sempre lá, como uma lembrança, né, da força que tem na nossa vida essas pessoas, ou esses lugares, essas circunstâncias. A saudade também ela tem como que um sintoma de amor. Porque assim, se a gente dizer adeus dói tanto, é porque se amou um outro tanto incrivelmente. Então ela mostra o tanto do amor que aquela relação tem. Não diria nem que teve, tem, porque a dor é proporcional ao imenso amor que aquela pessoa, espaço e amor que aquela pessoa ocupava na nossa vida e que agora pela saudade ela permanece ocupando, porque não dá para simplesmente esquecer, não dá para simplesmente apagar. Há que se permanecer alguma coisa, que seja saudade e que seja dolorido no começo, porque mostra a intensidade dessa pessoa que não está mais aqui, mas que depois seja calma, uma saudade e lembrança, uma saudade em que a gente fecha os olhos e lembra dos conselhos, lembra das muitas histórias que nos foram contadas, dos muitos Deus te abençoe que nós escutamos ou que nós dissemos e que foram marcando a nossa história, que foram construindo as nossas conexões, que foram desenvolvendo a nossa intimidade. Então é incalculável o tanto de amor que tem a vida. A morte não interrompe a vida, apenas modifica sua forma. Quem amamos não desaparece, apenas segue adiante. Mas de um modo geral, quando a gente analisa tudo que foi vivido, e a gratidão é uma palavra muito importante nesse sentimento, ou seja, a gratidão por tudo que se viveu com aquela pessoa até aquele momento, é algo que de fato alimenta em nós a capacidade de suportar um pouco mais essa saudade imensa. Existe um tempo para um luto? Tantos anos, tantos dias para a pessoa superar? Na verdade, antigamente existia uma categoria que dizia que havia um tempo que a gente chamaria de mínimo para não ser patológico. Mas hoje em dia, justamente por causa da diversidade de cada ser humano, conforme cada um reage,
Esse tempo pode variar de pessoa para pessoa. E a gente sabe o quanto as pessoas conseguem, com essa consciência de que a morte não existe, ter um sentimento mais forte de suportar a saudade, já que elas imaginam que não é uma perda definitiva, mas um afastamento temporário para um reencontro futuro. E esse sentimento, ele alimenta nas pessoas a capacidade muito maior de suportar essa dor tão grande. Então, de fato, a fé, a vivência numa religiosidade, faz com que a pessoa tenha muito mais recursos para vencer essa história. Então o Espiritismo é essa doutrina que arranca da treva da morte para a claridade do dia. Nasceu da mediunidade, e através da mediunidade, que é a porta de consolação, o Espiritismo lê essa ponte entre este mundo propínquo e o Deus longínquo, para que nós atravessemos conjugando o verbo amar. Tinha, portanto, muita razão Alfred Russel Wallace ao declarar: eu era um materialista tão convicto e tão completo que na minha imaginação não havia lugar para uma existência espiritual, mas os fatos são imperiosos, os fatos venceram-me, sou espírita, porque diante de fatos não existem argumentações. Essa doutrina extraordinária pela linguagem dos fatos, que está ao alcance das nossas vidas, em obras memoráveis, que lhe constituem o alicerce básico sobre o qual está erguido o templo da filosofia libertadora da imortalidade da alma. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, que se chama vulgarmente o Pentateuco da codificação. Allan Kardec foi esse missionário dos céus que mergulhou na treva, na névoa da vida material para abrir-nos os caminhos e provar-nos que a felicidade é possível. O reencontro é uma promessa, uma certeza para vocês que amam em verdade. Então, de certa forma, quando a gente analisa esse percurso, a gente não pode imaginar que podemos fixar a nossa memória diante dos últimos momentos de uma pessoa que teve toda uma vida de amor e dedicação à nossa existência. Nós não podemos fixar a nossa memória num velório, num caixão que se abre, num caixão que se fecha, num caixão que desce. Porque até chegar àquele ponto houve muita vida, muita alegria, muita palmada, muito puxão de orelha, muita dedicação. E é isso que nos consola. Mas mais que isso, é imaginar que numa vida que nunca cessa, por maior que seja a dor da separação, ela jamais será maior do que a alegria do reencontro. Todos nós, que a gente está aqui todo em reencarnação, todos nós temos uma convicção de que a coisa não cessa por aqui. De que existe um reencontro certeza, que alenta e que acalma. Quando a gente pensa em sentir saudade, quando a gente quer se desesperar pela falta da voz, a gente para, respira, se concentra no que foi dito. Se concentra no que um dia voltará a ser dito. A gente fica sem querer ver as roupas, sentir o cheiro, voltar na casa, porque são símbolos de uma pessoa que orbitou a vida naquele ambiente. E a gente fica sentindo falta disso. Mas, ao mesmo tempo, a convicção serena e absoluta de que a gente não cessou, de que de fato foi uma separação, a certeza de saber que, se hoje não está mais sobre a minha responsabilidade cuidar da minha mãe, que há mais de 7 anos vinha suportando uma doença como lúpus, hipertensão pulmonar, 37 medicamentos por dia, respirador artificial, imaginar que nada disso mais está perto dela e que muita gente que a ama profundamente e a antecedeu nessa jornada que todos nós iremos ter, está lá cuidando, está lá controlando, está lá
velando, como a gente diz. O Espiritismo então explica por que nós sofremos. Diante da dor, ao invés da blasfêmia e do desespero, uma atitude positiva, não de uma resignação indiferente, estática, mas de uma resignação dinâmica. Transformar a nossa dor em motivo de alegria de viver, transformar as nossas lágrimas em sorrisos do próximo, mudar a paisagem triste da terra por onde deambulamos em um jardim de bênçãos para que outros aspirem o perfume a trescalar das rosas que virão. Essa é a proposta do Espiritismo. Não veio combater os maus, nem perseguir aqueles que nos combatem. O Espiritismo veio acabar com o mal que existe na terra. Veio ensinar-nos a jovial fraternidade, dizer que as doutrinas religiosas são caminhos, uns mais largos, outros mais breves, todos eles centrados na busca de Deus, o Pai amorável, nesta hora de tantas dores, de tantos conflitos, de tanta incerteza, de agressividade, de crueldade. Quando nos sentimos totalmente desequipados de energias e de equilíbrio para enfrentar as vicissitudes, a doutrina espírita proclama a era da paz, a era do amor. Seja você quem ama, seja você quem realize a paz interior. Não espere a paz política, a paz trabalhada por decreto, a paz governamental, que essa paz de fora de maneira nenhuma luarizará a intranquilidade de dentro. Mas realize aquela paz, conforme anunciada por Jesus. Eu vos dou a minha paz, como somente eu a posso dar. Equivale dizer, a paz da consciência tranquila. A paz que vem do mundo é ansiosa, é um espaço de preparação para a próxima beligerância. Mas a paz que vem de Jesus é aquela que nos torna dúcteis, afáveis, que nos ensina a entender o próximo e a ajudá-lo, mesmo quando ele nos prejudica. Parece paradoxal, mas é exatamente dando que nós recebemos. É exatamente oferecendo que nós possuímos. A vida segue. O amor permanece. Quem parte deixa sementes em nós. Memórias, gestos, olhares que nunca se apagam. Diante de todas essas histórias, das pessoas que fazem parte do nosso cotidiano, das pessoas que nós amamos, das idas e vindas, da certeza de reencontro, fica no final um sentimento de saudade e alegria. A alegria pela leveza, a alegria pela certeza do reencontro, a alegria pela certeza da presença. Saudade é um sentimento bom, porque é muito triste quando alguém vai e deixa alívio. E tem pessoas que têm uma vida pautada em tanta angústia, uma vida em tanta dificuldade, que deixam alívio. Mas saudade é um sentimento bom. Saudade é o sentimento da falta temporária, da presença amorosa de alguém nas nossas existências. É um sentimento que merece a comemoração. Porque a vida após a morte existe. E para o Espiritismo existe um passo além. Não só não é uma separação definitiva e nem é um tempo tão longo que você imagina, porque os espíritos podem se comunicar. Vamos com toda a coragem seguir caminhando. Vamos em frente, porque o dia de amanhã vem perto e é nosso. Vai nos trazer luz, aperfeiçoamento espiritual, beleza, enfim. Combinado? Combinado. Portanto, a gente vai vendo que a natureza em si é um lembrete divino todos os dias para esse amor, para que nos lembremos desse amor que vela por nós, que nos ama, que nos cuida, que nos orienta, que nos inspira. O canto de um pássaro. Vamos ouvindo ali a manifestação da presença divina, como nos lembrar, hoje tens um novo dia, esqueça o dia de ontem,
Trabalhe pelo hoje, trabalhe pelo amanhã. Esqueça a noite que passou, fixe-se agora no sol que vem abrir a você uma nova oportunidade. É, portanto, Deus falando conosco. Vamos percebendo nas coisas mais singelas o quanto tudo isso envolve amor, o quanto tudo isso envolve solidariedade. Na verdade, só temos a louvar e a reconhecer a grandeza desse Pai. Quando nós olhamos para o céu noturno e vemos essa beleza que nos leva intimamente à reverência, nós vamos percebendo quão grandioso é o amor e quão bela é a vida nesse sentido mais amplo. Reverência essa que aos poucos vai contribuindo em nós mesmos para que possamos cada vez mais nos alinhar a essa proposta divina. E qualquer tarefa é muito importante para Deus, porque o que nós estamos fazendo aqui é contribuindo na orquestração de um mundo e progredindo esse mundo. Onde quer que nós estejamos, o que é que nós estejamos fazendo é a nossa contribuição. Para Deus, não importa a quantidade, o lugar. Lembrando do óbolo da viúva, o que importa é a intensidade do afeto que é colocado naquilo que eu faço. Se hoje a dor parece insuportável, se a saudade sufoca e o vazio parece não ter fim, respire. Você não está sozinho. O amor que une as almas é eterno. O luto é passagem e a vida é sempre renovação.